Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, e essa semana voltamos com os episódios inéditos de The Chosen, trazendo hoje para vocês o 6º episódio da 3ª temporada, que na minha opinião foi o que eu menos gostei nessa temporada. Ainda assim eu chorei as 2 vezes que eu assisti. Esse é o nível de The Chosen, tá? Eu só achei que esse episódio tem muitos arcos diferentes, o que acaba deixando ele meio disperso. Mas vamos lá resumir o episódio para você entender tudo e comentar aquilo que eu achei de mais emocionante. O episódio começa com um sonho da mulher de Pilatos no que parece ser a cena de Jesus no Getsemane. Ela acorda assustada e vê algumas pessoas sendo crucificadas e o seu marido parece estar saindo para o encontro importante. Após a abertura, a gente vê os discípulos reunindo, afiando algumas armas improvisadas e eles parecem estar preocupados com a segurança de Jesus. Mas a cena é meio cômica, né? O Simão tenta ensinar o Mateus a usar a pena dele, que ele usa para escrever, para atacar alguém. Enfim, ainda assim o Zelote parece ter uma razão a mais para se preocupar, porque ele sabe que os seus ex-companheiros de ordem estão atrás dele. Members of the order have tracked me to Capernaum. Dangerous men? Lethal. So tell Jesus. These men train a lifetime for one thing. To kill. Jesus cannot be involved. You don't solve problems with a dagger anymore, see? I will not put Jesus in danger. Let him decide that. Na cena seguinte, a gente vê o Quintus dando um sermão no Gaius, porque ele está preocupado com o que o Atticus vai falar sobre ele pro Pilatos. E tem toda aquela situação que está acontecendo ali em Cafarnaum que está deixando ele por aqui. Ele só não manda matar Jesus porque ele entende que isso geraria ainda mais problemas e complicações, mas ele quer todos aqueles forasteiros fora de Cafarnaum. Então ele manda o Gaius dar um jeito em todo aquele povo, deixando eles numa situação tão ruim que eles mesmos queiram sair dali. Filipe e André são acordados no meio da noite por um cidadão de Nava, que era a cidade onde esses dois foram quando foram enviados de 2 em 2, e ele avisa que toda Decápolis está em polvorosa desde que eles passaram lá por perto pregando, e convoca os dois a voltarem para lá para concluir a mensagem que eles deixaram em aberto quando eles foram interrompidos e expulsos. A few Greeks overheard some Jews kept sharing what you said. Before you know it, a few Greeks quit worshipping Olympian gods or stopped reading the auspices. That made people angry, so they turned on the Jews. The Jews closed ranks and sent the Hellenists and sympathizers out of their communities. Oh, man. You guys really turned the place upside down. Sorry? Então corta para uma cena entre Maria e Tamar. A Maria parece continuar se cobrando muito e muito focada no seu desempenho, e a Tamar revela pra gente que ela havia perdido os pais em uma guerra e que o sangue seco da sua mãe ainda estava impregnado no seu colar. O relacionamento das duas é estreitado ali depois delas se vulnerabilizarem, e elas passam a pôr em prática um plano para melhorarem as terras do olival recentemente comprado por Zebedeu. Vale a ressalva para a cena em que Maria sobe para pegar um pouco de dinheiro no cofre, e ela parece achar alguma coisa ali meio estranha, meio suspeita. Eu não peguei exatamente o que é que eles queriam passar com essa cena, mas talvez seja algum indício de que Judas já esteja começando a roubá-los. O Atticus se encontra com Pilatos e conversam sobre Jesus e sobre o Quintus e toda a situação em Cafarnaum. E o Pilatos é um rapaz bem novinho e tem uns pensamentos muito ingênuos. Ele acha que se ele der para as pessoas o que elas querem, então ele consegue evitar qualquer tipo de conflito. I just want peace. I want the people to get what they want. For Rome to be sated. Sometimes peace takes a war. A seguir, a gente vê um jantar entre o Simão e a Aiden, e o marido continua se esforçando para elogiar a sua mulher ali, né, para fazer as pazes entre eles, até que chega um momento que parece que a Aiden finalmente vai expor a situação, mas eles são interrompidos por Tiago e João, que batem na porta. Eles querem que o Simão ajude os discípulos de João Batista, que estavam ali em Cafarnaum para entregar uma mensagem para Jesus, e eles também avisam que André e Filipe foram para Decápolis. O Simão resolve deixar isso para o outro dia para continuar passando tempo com a sua mulher, mas quando ele volta, a Aiden já havia se retirado para o quarto. No dia seguinte, o Simão encontra os discípulos de João Batista e depois de verificar a veracidade da identidade deles,
eles esperam até que Jesus apareça em algum lugar da cidade para levá-los até ele. Enquanto isso, a gente também vê o encontro do Zé com os zelotes que estavam perseguindo ele, mas, para surpresa deles, o Zé declara que ele havia achado o Messias, e eles, curiosos, vão com ele até Jesus. I have given up the Sika and our way of life to follow the Christ after I witnessed the healing of my brother. A gente também vê o Gaius ali por perto, só que em vez dele estar enxotando as pessoas das tendas para fora dali, como o Quintus queria, na verdade ele está ajudando elas e demonstrando misericórdia. No fim, todo mundo acaba indo até onde Jesus está ensinando e curando as pessoas, curando cegos, coxos, mudos. E no meio da multidão se encontram os zelotes, que assistem assombrados às curas e os milagres de Jesus, e acabam deixando o Zé em paz. Também está lá no meio da multidão o Gaius, que está admirando Jesus, bem como os discípulos de Jesus e os discípulos de João Batista, a quem Jesus responde que deveriam informá-lo de tudo aquilo que eles estavam vendo ali, de todos os milagres. Go and tell John what you hear and see. The blind receive their sight. The lame walk. The lepers are cleansed. The mute speak. And the poor have the good news preached to them. And blessed is the one who is not offended by me. Também no meio da multidão estava aquele fariseu que teve um embate com Jesus em frente à casa de Jairo, e ele estava assim furioso. Assim como também estava o Iúsif, o Jairo, o Barnabé e um monte de outras pessoas. No fim, o Jairo interrompe o fariseu por conta de uma ordem que existia na cidade dada pelo Quintus, e o Gaius se aproveita dessa deixa e manda todo mundo embora dali. O Simão, o Tiago e o João seguem com Jesus, e no meio do caminho eles se encontram com Barnabé e Shula, e Jesus cura os dois numa cena muito emocionante. Foi aqui, inclusive, que eu chorei as 2 vezes que eu vi esse episódio. Yes, it worked. I can see you're not as handsome as you said. Thank you. Mas depois de toda essa emoção boa, o episódio termina com uma cena tensa entre Simão e Iden. Ela finalmente conta sobre sua gravidez e o aborto, eles discutem e o Simão entra em crise sobre o porquê que aquilo aconteceu com eles e se ele deveria realmente continuar seguindo Jesus e deixando a sua esposa tanto tempo sozinha. Como eu disse, acontece muita coisa diferente no mesmo episódio, por isso que ele parece um pouco disperso, mas a cena de Jesus curando as pessoas no meio da multidão é super intensa e interessante, e a cura do Barnabé e da Shula é maravilhosa. Wait a minute. Here it is. My leg? Did you? Of course he did, Barnaby. Who else? Thank you. Aliás, todo episódio dessa temporada tem pelo menos uma cena que é sensacional. Eu também achei muito interessante o Pilatos ser tão novinho, não era algo que eu tava esperando. Agora é aguardar, porque essa semana deve sair os 2 últimos episódios, completando a 3ª temporada. Então curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Ponte do Reino nas redes sociais e continua acompanhando essa série, porque como eu sempre digo, todo mundo tem que ver The Chosen.